serve mais para reflexão, né? Sim. E aí, assim, Zé Antônio, como você colocou, procura Edmilson para tentar uma aproximação, até porque nesse momento Edmilson dizia que não era candidato. Isso. E aí você começa a fazer a tua campanha para um lado, a pré-campanha, vamos assim dizer. Isso. Lá dentro do grupo, João do Fórum também fazia campanha para uma outra... Mais autorizado por Edmilson. Isso, porque ele disse que o que se viabilizasse ele apoiaria, né? Esse era o discurso inicial dele. Depois isso muda, né? Mas o esforço para unificar a oposição era uma vontade popular. A vontade popular caminhava para essa ideia de, se unir a gente ganha. E aí houveram negociações, e vai e volta, entre idas e voltas, assim, porque vocês estão, vamos dizer assim, no mesmo espectro político, né? Isso. É o grupo de oposição. Sim. E aí teve uma reunião que me parece que a coisa ia decolar. Sim. Depois acabou não se viabilizando. O que foi que não deu certo? O que foi que travou essa coisa da união da oposição? Lá atrás, quando a primeira vez nós procuramos Edmilson, lá atrás, fomos até a casa dele, eu e meu pai, e conversamos, né? E eu perguntei, durante uma conversa bem longa, eu perguntei se eu poderia me apresentar como candidato 12, já que tinha sido eleitor já durante 16 anos do grupo. Uhum. E ele disse que não poderia, eu não poderia fazer isso porque João do Fórum já tinha ido na frente e se apresentado, né? E ele disse, não, tudo bem, ele pode se apresentar como tal candidato. Estava eu e meu pai nessa conversa. E eu não vi assim, como eu posso dizer, entusiasmo. Eu não vi assim o entusiasmo e também não vi assim algo que desabonasse a minha conduta para me dizer que eu também poderia ser o candidato 12, até porque quando você é de uma vertente política e você gosta daquela vertente, você quer seguir. Mas infelizmente, a partir daquele dia, eu me desvinculei mesmo do último suspiro de esperança que eu tinha de fazer parte do processo, porque eu vi que ali ia ser muito difícil, porque eu fui barrado ali no momento, né? Ele já tinha dado a palavra dele para João do Fórum, e todo mundo sabe que Edmilson é um homem de palavra, né? Ele deu a palavra para João do Fórum e não podia dar a mesma palavra para mim. E aí eu saí para fazer a pré-campanha e começar a conversar, visitar, fazer amigos, e estamos aqui hoje, graças a Deus. Mas aí vocês fizeram um acordo e não deu certo. Teve o segundo encontro. O segundo encontro era para que nós nos uníssemos em prol da oposição de Penalva. O sentimento em prol de oposição é em prol daquelas pessoas que estão esperando um candidato de oposição, que não vota na situação. Se falava na época de uma oposição de quase 8 mil votos, né? Então 8 mil pessoas que ainda acreditavam num projeto. Nós nos unimos em pró dessa oposição, mas só que o que acontece? O meu grupo, logicamente, não queria que eu fosse o vice de Edmilson, e nem o grupo de Edmilson tampouco queria que ele fosse meu vice. Então a gente faz uma análise do cenário, Gonçalo, e observa o seguinte, Edmilson já tinha sido votado outras vezes, era uma liderança consolidada, né? Então os apoiadores, às vezes mais de perto, eles acabam não vendo e não vislumbram a possibilidade de uma liderança dessa ceder para um garoto neófito na política que chegou agora. Então eu acho que a resistência, não só do grupo, como em outros grupos, eles sempre tem aquela resistência pelo candidato que nunca foi político, né? Sobretudo que o Edmilson vem de algumas derrotas, né? Isso, é um desgaste natural, né? Isso, e aí acaba... primeiro, as pessoas gostam de defender o seu lado, né? E isso é justo. Agora, a flexibilidade, ela precisa acontecer em algum momento, né? As lideranças olhar e... Enfim, mas assim,
a ideia que passou é que essa primeira batalha você venceu. Isso. Porque hoje você é o nome da oposição. Sim, né? sim. E em política, assim, salvo raras exceções, alguém entrega bastão. Política é disputada. Assim, por exemplo, eu sempre cito aqui o caso a grande liderança das esquerdas no Brasil até 1989 era Brizola. Brizola herda o legado do Getúlio Vargas e era o grande nome. E quando chega em 89, quem fica em segundo lugar é o Lula. Para ir pro segundo turno com o Collor. O Brizola entrou em desespero. O Brizola queria, inclusive, Lula confessou isso, que o Lula desistisse para ele enfrentar, porque ele era o Brizola, já tinha sido governador, Lula tinha sido deputado, tinha sido governador, o Brizola, né? Enfim, o Lula conseguiu, no enfrentamento, na luta política, se tornar a liderança, se consolidar da oposição. E eu acho que mais ou menos a gente pode trazer esse caso para penal, quer dizer, você consegue se viabilizar como nome da oposição nesse enfrentamento. Agora, qual o problema? O problema é que nesse enfrentamento você constrói aliados e adversários dentro do próprio espectro político. Natural. E aí, assim, a luta é para juntar os cacos. Isso. Para fazer com que não se disperse. E aí, nesse ponto, porque nessa primeira batalha você vence. Isso. Que você hoje é o líder da oposição. Certo. Mas você não acha que faltou quando o Zé Edmilson não é candidato, Samuel é o cara da oposição. Nesse momento não faltou uma certa habilidade para dizer, bom, agora acabou, agora vamos juntar. Certo. Para impedir essa fuga. Porque muitos foram pro guerra. Isso, mas você é um cara inteligente. Você, inclusive, aqui nos bastidores ainda há pouco, eu estava te reclamando que tu conseguiu decifrar uma estratégia? Uma estratégia aqui. E isso fez parte também de algo que mais tarde a gente vai conversar a respeito disso, porque é assim, a oposição, eu vinha batendo na tecla que a oposição estava fragmentada. Né? Aí o nosso amigo Careca da Cultura, Edmilson e eu. E ainda tinha a Anice também, né? Que agora ela está fora do cenário no momento. Provisoriamente, teve problema, me parece que com prestação de contas. Né? Isso. E aí o que ocorre? Eu entendi, né, que não tinha nada a ganho, Gonçalo. Não tinha nada a ganho. O prejuízo para a oposição nessa batalha de egos foi gigantesco. Gigantesco. Porque um posicionamento, eu não estava pedindo que alguém fizesse campanha para mim ou que tirasse algum centavo para fazer campanha para mim, até porque nessa trajetória eu costumo dizer que eu nunca fui na casa de político antigo nenhum bater lá na porta para pedir algum tipo de ajuda, né? A gente sempre levou pé no chão a nossa política como a gente faz hoje. E na hora que Edmilson desiste, ele mostra um ato de grandeza, né? Porque se ele persiste candidato, naturalmente ele é uma liderança consolidada, ele teria os votos dele e de alguma forma atrapalharia ainda mais a oposição. Com certeza. Então isso foi um ato de grandeza dele. Eu admirei esse posicionamento dele, mas fiquei aguardando uma sinalização para sentir a afeição dele pela oposição e pelas pessoas que acreditaram o voto para ir lá atrás. E não aconteceu, né? Não houve esse posicionamento. Mas eu creio que como você falou ainda agora, juntar os cacos, né? Muitos cacos já foram juntados, graças a Deus. O irmão dele está conosco nessa batalha, o Xavier, um homem sábio que entendeu a necessidade de juntar as pessoas para que nós pudéssemos
ter uma possibilidade de ganhar uma eleição em Penalva.